Olá, meu nome é Liana Portilho, eu sou escritora e também advogada, atuo também como procuradora do Estado de Minas Gerais, e é com muita alegria que eu recebi esse convite do grande amigo e mestre Rogério Tavares, presidente da nossa Academia Mineira de Letras, para, nesta oportunidade, conversarmos aqui sobre o modernismo e o patrimônio cultural. O tema, né, que o Rogério nos pediu que falasse é um tema que nos é caro, é um tema que foi objeto de uma pesquisa que eu fiz, tive a oportunidade de fazê-la aí por ocasião da elaboração da minha tese no doutorado na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu procurei aproximar do campo do direito a literatura. E o tema escolhido para fazer esse recorte, essa abordagem, foi justamente o movimento modernista. E por que essa escolha? Por que resolver tratar de literatura e direito com esse recorte do movimento modernista, né? Porque, na verdade, nós identificamos que Mário de Andrade foi, como é sabido, né, por todos, isto é objeto de reiterados estudos, tanto no campo da história, né, da sociologia, da arquitetura. Mário de Andrade teve um papel fundador no campo do patrimônio cultural e da proteção do patrimônio cultural brasileiro. Mas nos instigava a averiguar de que maneira Mário de Andrade influenciou também, e por qual razão, a própria formação do conceito de patrimônio cultural que nós temos hoje, contido no artigo 216 da Constituição Federal de 1988. Adentrando aí na pesquisa sobretudo em relação aos anteprojetos que antecederam a norma mestra do patrimônio cultural brasileiro, que é o Decreto-Lei 25 de 1937, até hoje vigente, nós nos deparamos com toda aquela força propulsora, com a influência decisiva que o movimento modernista, que teve o seu apogeu na Semana de Arte Moderna, que completa 100 anos nesse ano de 2022, né? Lá em 1922, teve nesse grande movimento de institucionalização da proteção do patrimônio cultural no Brasil. Então, a partir dessa averiguação, dessa verificação da importância que os modernistas tiveram para a institucionalização, não só do patrimônio cultural, mas mesmo assim, podemos dizer, da própria afirmação de um direito à cultura no país, nós levantamos uma hipótese a partir do conhecimento de uma teoria da professora Shoshana Felman, professora da Universidade de Yale, que traz um conceito muitíssimo interessante que veio, no nosso entender, a calhar para fazer, então, essa leitura da contribuição dos modernistas e, especialmente, da obra de Mário de Andrade no contexto da proteção do patrimônio cultural no Brasil. Estou me referindo ao conceito de coisa literária, que é o conceito que a professora Shoshana Felman trata em inúmeros de seus trabalhos e pesquisas. Nós vamos chegar a entender melhor o que a professora Shoshana, né, afirma com a ideia de coisa literária adiante. O que importa nesse momento é nós dizermos que esse trabalho fecundo de Mário de Andrade no campo da cultura, importante se afirmar desde logo, ele não foi um trabalho, digamos assim, nós não podemos afirmar que
A proteção do patrimônio cultural no Brasil começa com o movimento modernista, com os modernistas, com Mário de Andrade. Mas, ao contrário disso, nós estamos dizendo e afirmando, e é disso que se trata essa pesquisa, que há uma coisa, um conceito, um estado de espírito, para usar uma expressão que o próprio Mário vai utilizar na Conferência Modernista de 1942, para se referir a esse estado geral, né, de cultura, de pensamento, que está ali ao redor dos modernistas na semana de 1922. E aí o conceito da professora Shoshana Felma se amálgama a isso quando aproximamos, né, a literatura como viés para a afirmação de que a, a influência na formação da coisa jurídica do patrimônio cultural, ela decorre da coisa literária do patrimônio cultural, da coisa literária modernista. Outros autores, é importante que nós informemos, né, já antes de entrar na contribuição propriamente dita do Mário no campo do patrimônio, trabalharam e trabalham o tema e a aproximação entre os campos do direito e da literatura. Há um autor, desde Benjamin Cardoso, né, norte-americano, o próprio Boyd White, até mesmo o francês, o professor François Hoste, ele já trata dessa ideia de um imaginário literário como fundador da ordem jurídica. François Hoste, ele se refere, inclusive, à própria poesia como uma das origens da norma jurídica. E, de fato, a gente acaba por utilizar o mote e o conceito da coisa literária, que esmiuçaremos adiante, como o título mesmo do trabalho da nossa tese, que se chama Patrimônio Cultural e Movimento Modernista, a coisa literária como fonte da norma jurídica. Pois bem, o Walsh lembra que lá no banquete, em Platão, né, já havia uma aproximação feita entre poesia e direito, né? O Platão relacionava o direito e a literatura sob uma perspectiva de influências mútuas. Ele afirmava que a ordem jurídica inteira, e aí abre aspas, é a mais excelente das tragédias. Ou ainda, né, dizia, abre aspas novamente, imaginário literário tem um poder constituinte sobre as estruturas políticas e as construções jurídicas. E é nesse sentido que nos parece extremamente profícua a utilização do conceito de coisa literária da professora Shoshana Felma para nomear o que representou o movimento modernista e a contribuição de Mário para a construção da coisa jurídica do patrimônio cultural, especialmente aquela contida, como eu me referi, no artigo 216 da Constituição Federal de 88. Antes de entrar no conceito propriamente dito da Shoshana, é importante lembrarmos que essa ideia da coisa, né, das Ding, ela vem de Heidegger, e ela também é trabalhada por Lacan. Então, a professora Shoshana, na verdade, ao construir a sua teoria da coisa literária, ela vai, nessas fontes, né, ela vai buscar uma ideia, né, que vai justificar, a partir da Ding heideggeriana, né, dessa coisa do mais além lacaniano, ela vai nominar essa teoria dela, e que, de certa forma, é um conceito, como nós dizemos no campo do direito, um conceito quase que indeterminado, embora determinável, né? Ou seja, é um conceito fluido, é um conceito abstrato. Então, ela designa o que é coisa literária
quase que por não defini-la. E ela diz assim: a coisa literária habita, ela atravessa os textos teóricos também, mas ela diz algo além que a própria teoria. Ela diz a própria loucura da teoria. A coisa literária testemunha alguma coisa, como se fosse um silêncio fora do que a teoria transmite. Fecha aspas. E ela diz também, no mesmo sentido, que a coisa literária e a potência da coisa literária seriam assim uma espécie de força em efeito, no sentido de que, abre aspas, é uma coisa que faz alguma coisa. Ela faz alguma coisa com as palavras. Ela nos faz e, ao mesmo tempo, desfaz a apreensão de nossa leitura, dando-nos a dimensão do efeito de deslizamento que o significante opera. Há uma citação também, há uma definição, na verdade, da professora Shoshana Felman sobre a ideia de coisa literária que vale a pena ler, abre aspas. Há uma ação da coisa literária, alguma coisa que pode acontecer com as pessoas e talvez toque em assuntos de vida e morte. Então, quando tento considerar a coisa literária, é também por isso que quero testemunhar que existe um poder na literatura, um poder que opera completamente por si mesmo e do qual ninguém consegue se apropriar. Esse poder que sinto em mim e sobre mim, e cujos efeitos nos estudantes eu posso ver, tento analisar de onde ele vem, em que consiste e aonde ele pode nos levar e o que ele pode nos dar. Pois bem, essa ideia, então, de coisa literária dada pela professora Shoshana Felman, como eu mencionei anteriormente, ela se conjuga muito com uma palestra que Mário de Andrade proferiu em 1942, por ocasião do aniversário dos 20 anos da Semana de Arte Moderna. Esse texto ele foi proferido, né, na forma de conferência e ficou conhecido como o movimento modernista. E eu vou me permitir ler um trecho dessa conferência, porque no nosso entendimento, nas palavras do poeta, né, em retrospectiva, não só dizem que consistiu o movimento modernista, mas corrobora essa hipótese que nós defendemos nessa pesquisa da coisa literária como propulsora da norma jurídica de patrimônio cultural. Diz o Mário, diz o poeta, abre aspas, manifestado especialmente pela arte, mas manchando também com violência os costumes sociais e políticos, o movimento modernista foi o prenunciador, o preparador e, por muitas partes, o criador de um estado de espírito nacional. A transformação social do mundo, com o enfraquecimento gradativo dos grandes impérios, a prática europeia de novos ideais políticos, a rapidez dos transportes e mil e uma outras causas internacionais, bem como o desenvolvimento da consciência americana e brasileira, os progressos internos da técnica e da educação impunham a criação de um espírito novo e exigiam a reverificação e mesmo a remodelação da inteligência nacional. Isto foi o movimento modernista, de que a Semana de Arte Moderna ficou sendo o brado coletivo principal. Bem, as palavras de Mário, então, denotam, sobretudo, o fato de que, mais que qualquer outra contribuição, o movimento modernista, a Semana de Arte Moderna de 1922, representou um estado de espírito que revolucionou, no nosso entender, né, toda
todas as manifestações artísticas e culturais que advieram a partir de 22 no Brasil. E, nesse sentido, a, a, a semana ela dá início a um grande projeto, né, de empreendimento, de descobrimento do país, do Brasil, né, que vai redundar nesse olhar dos modernistas para a nossa cultura e, sobretudo, o patrimônio, àquela época, então, focado especialmente no patrimônio edificado. Há uma frase também do Mário que nos parece coadunar com o conceito de coisa literária da professora Shoshana Felman, em que ele diz que os movimentos espirituais precedem sobre as mudanças de ordem social. Então, mais que tudo, essa ideia, então, desse espírito modernista, ele vai alimentar o que o texto jurídico, né, o direito, passa, sobretudo a partir de 1934, a acolher naquilo que a gente vai chamar na coisa jurídica. Então, a tese também ela faz um trabalho de aproximação e de afirmação de que há uma interceptação e uma influência mútua, não só da coisa literária modernista na criação da norma de proteção ao patrimônio cultural no Brasil, a sua institucionalização, mas também num movimento circular, de forma que também a coisa jurídica do patrimônio cultural, né, da influência que, por exemplo, o princípio da função social da propriedade, afirmado pela primeira vez na Constituição Federal de 1934, vai ter no próprio Decreto-Lei 25, 3 anos após, de 1937, criando um arcabouço de proteção ao patrimônio cultural no Brasil, para mais além chegarmos a afirmar, em 1988, com a Constituição, de que tanto a coisa literária quanto a coisa jurídica vão, por sua vez, alimentar a constituição de uma coisa social. Essa coisa social nós vamos chamar da coisa social da proteção do patrimônio cultural, ou seja, a função social não apenas da propriedade, quanto do próprio patrimônio cultural. E é lá que chegaremos. Pois bem, antes de parar um pouco no que há de similitude entre o pensamento de Mário, o anteprojeto que ele previu, que ele escreveu em 1936 para a proteção do patrimônio cultural brasileiro, é importante nós relacionarmos que o estado de espírito revolucionário do modernismo ele chegou nesse ponto de contribuição com o Decreto-Lei 25 de 1937, com a própria criação do primeiro serviço, né, que até hoje é o IPHAN, o Serviço de Proteção ao Patrimônio Artístico Nacional, na época o SFAM, né, eles foram criados na esteira desse espírito, né, revolucionário da cultura, que foi o movimento modernista. E aí a figura do Mário ela é central. E por que a figura do Mário é central nesse momento? Porque ele foi o homem poeta, o homem político, o intelectual, o servidor público, né? Foi Mário que instituiu o primeiro serviço, o primeiro departamento de cultura no município de São Paulo, né? E que depois serviu de inspiração e de base para a criação de outros departamentos, secretarias e espaços de construção de políticas públicas na área cultural pelo país afora, né? Então, o papel de Mário, como esse grande ativista da cultura que ele foi, muito além, né, do seu papel de poeta, né, desse expoente que ele é, do autor de Pauliceia Desvairada, do autor de Macunaíma e de tantas outras obras monumentais,
Mário tinha esse pé no serviço público, né? Deixou a sua contribuição na construção das políticas públicas na área de cultura e especialmente no campo da proteção do patrimônio. Ele lançou uma ideia, então, até então inédita, talvez possamos até dizer no campo internacional, isso lá nos idos de 1937, que era a ideia de que o patrimônio cultural protegível, né, os bens culturais a serem protegidos pelo Estado, não deveriam ser apenas aqueles de natureza corpórea, de natureza material, mas também aquelas outras espécies de manifestações artísticas e culturais, não necessariamente materiais, ou seja, o que chamamos hoje de patrimônio cultural imaterial, que estão aí contidos nas formas de expressão, nos modos de criar, fazer e viver, né? E em diversas outras manifestações artísticas que, desde aquela época, né, há 100 anos atrás, já era do interesse genuíno de Mário colocar isso dentro do campo da proteção do patrimônio cultural brasileiro. Mário não foi, né, o único intelectual à época que se dedicou dedicou sua atenção a esses estudos, né? Não é disso que estamos tratando, mas ele entendeu naquele momento que o conceito de patrimônio cultural era muito mais amplo do que a mera preocupação com a proteção do patrimônio monumental, com a proteção, por exemplo, das obras do Barroco Mineiro, das obras de Aleijadinho, que foram tão caras para os modernistas, né? A ponto de eles terem empreendido aí as famosas excursões, né? As cidades históricas mineiras, com Tarsila, Oswald de Andrade, Blaise Cenglés, e fizeram um vasto itinerário pelas cidades históricas de Minas Gerais, tentando mapear e ao mesmo tempo, soltar a voz, né, no âmbito da manifestação e no espírito, né, que eles promoviam, de que as autoridades públicas se voltassem para promover alguma espécie de institucionalidade, de institucionalização da proteção desses monumentos, né? Sobretudo do barroco. Mas, junto a isso, enquanto Mário lidava lá com o dia a dia da proteção do patrimônio cultural e das diversas outras formas, né, de manifestações e de proteção ao direito à cultura no Departamento de Cultura de São Paulo, ele também tinha um pé aí no seu papel de etnógrafo, né, de, de catalogar as manifestações culturais, folclóricas, sobretudo, né? Mário fez excursões também ao norte do país, né? Ele deixou um livro riquíssimo, que é o Turista Aprendiz, no qual ele relata e cataloga essa viagem que ele fez, essas duas expedições que ele fez à região norte, catalogando, né, as expressões artísticas, sobretudo aí dos povos originários também, dos indígenas. Não à toa, Mário vai escrever em 1924, né, a grande obra, o Macunaíma, né? Já mostra aí como que ele tinha essa questão do imaterial e da busca dessa, dessa identidade e atrelada às origens do nosso passado, né? Colonial, barroco, mas também, né, indígena, da matriz africana, enfim, de todos os povos originários, ao mesmo tempo em que ele vislumbrava, né, como bom modernista que era, né, vislumbrava o futuro, né? Então, esse amálgama aí de formação da identidade nacional modernista para o Mário, ela
como se diz, né, tudo junto e misturado, né? Ela vai juntar tanto o passado, né, o passado que também constitui o presente, né, o presente lá do, da Semana Modernista, dos anos subsequentes, mas também atentando para frente, né? Atentando para a construção de formas de proteção dessas origens, formas de proteção dessa contribuição histórica, né? Dessa contribuição original. E aí é interessante que, antes de passar um registro que o Mário faz dessa de um dessas cantigas, né? É importante a gente dizer que o Mário ele foi convidado pelo Rodrigo Melo Franco de Andrade, que foi o primeiro presidente do IPHAN, né? Esse ícone da nossa cultura, também advogado, né? Ele é convidado pelo Rodrigo Melo Franco de Andrade a fazer um anteprojeto de lei de proteção do patrimônio cultural. Nós sabemos que antes do anteprojeto do Mário, nós tivemos também outros anteprojetos relevantes, como do próprio Jair Lins, né, que à época fez essa contribuição também, um mineiro que, que ocupava o Congresso naquela época, mas o anteprojeto de Mário, que muitos às vezes confundem de ter sido ele o originador do Decreto-Lei 25 de 37, a rigor, ele não foi acolhido naquele momento, né? Salvo um ou outro ponto, o projeto de Mário era por demasiado ousado para aquele momento. Ele previa, como dissemos, um conceito de patrimônio cultural que ia muito além da proteção do patrimônio material, ou seja, apenas dos bens físicos, corpóreos, das construções. Mário previa que também as manifestações artísticas mais amplas, né, como essas que nós mencionamos, elas também deveriam ser contempladas nesse projeto de lei de proteção do patrimônio cultural. E mais, né, ele, como bom poeta que era e ousado, ele previa uma série de recursos, de financiamentos por parte do poder público à época, né, para que essas manifestações fossem urgentemente catalogadas e, e preservadas, né, como modo seria como se hoje nós temos aí o instrumento do registro, né, que é um dos instrumentos previstos na Constituição como de proteção ao patrimônio cultural, mas que na época isso não era nem pensado. Vocês terem uma ideia, só na década de 60, né, com a Carta de Veneza, é que nós vamos ter aí a primeira vez a compreensão de que o patrimônio cultural abrange essas duas vertentes, tanto do objeto, do bem de natureza material e do objeto também de natureza imaterial. Mas, a par disso, essa ideia do Mário precursor, o anteprojeto de lei que, na verdade, não vingou em 1937, ele ressoou, né? Não há dúvida de que esse espírito, né, modernista, ele ressoou até culminar na coisa jurídica contida no artigo 216 da Constituição Federal de 88, que diz lá que o patrimônio cultural brasileiro ele é formado dessas duas categorias de bens, tanto de natureza material quanto de imaterial. E mais ainda, né, traz também, de uma maneira bastante modernista, e aí eu me refiro a modernista como sinônimo, né, sobretudo de alteridade, de democracia, né, o artigo 216 da Constituição diz que esses bens que vão constituir o patrimônio cultural do Brasil, eles são aqueles portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, é um conceito que é trazido em 1988 na Constituição e que tem uma vinculação direta ao,
ao ideal que Mário defendia no seu anteprojeto, que não foi acolhido em 1937, mas que não há dúvida, né, que se realizou. E de todas as formas, né, sobretudo quando são incluídos e contidos nesse patrimônio cultural brasileiro previsto aí no artigo que ora mostramos, as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, né, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, científico, e também as formas de proteção ao patrimônio cultural brasileiro, que no parágrafo 1º do artigo 216 vão muito além daquele instrumento previsto lá atrás, no Decreto-Lei 25, de 1937, que, ao contrário do que Mário previu, né, o que vingou foi um único instrumento de proteção, que é o instrumento do tombamento. Hoje, não. A partir da Constituição de 88, para além do tombamento do bem cultural, o poder público também tem outras formas de proteger os bens culturais, o patrimônio cultural brasileiro, que é por meio dos inventários, dos registros, da vigilância e, né, a desapropriação aí também, para além do tombamento, já é um instrumento mais antigo que surge aí na década de 40 do século passado. Pois bem, então esse espírito, né, modernista, ele plantou, sem dúvida, o germe dessa ideia de proteção do patrimônio imaterial no Brasil, né? Ele plantou também as noções de liberdade, de alteridade, né, de referência a diferentes povos, diferentes grupos, como aqueles, né, constituidores e formadores da cultura brasileira, né? Não é só aquele patrimônio originário, aquele patrimônio que é construído pelos colonizadores, né, portugueses, que vão ser dignos de nota, de proteção, de cuidado, de preservação, mas infinitos outros, desde que eles tenham valor, né, que eles sejam valorados como referentes a algum grupo da, da comunidade brasileira. É interessante também que essa ideia, portanto, de coisa literária, né, que vai redundar, então, nessa formação de uma coisa jurídica de proteção ao patrimônio cultural brasileiro, com foco, então, nessa noção de referência cultural, né? Ou seja, amplia-se essa preservação do patrimônio num contexto constitucional democrático, que é o contexto da Constituição Federal de 88, e com isso nós passamos a ter outros instrumentos, para além do tombamento, para proteger o patrimônio cultural. E aí há um outro efeito que nos parece advir dessa coisa literária, né, desse estado de espírito modernista, que cria a norma de proteção do patrimônio cultural, que é, que é a influência também num novo modo de se operar a proteção do patrimônio cultural, ou seja, de se aferir o valor de determinado bem como dotado de relevância cultural. Isso nós chamamos da função social do patrimônio cultural. E dessa forma, também denominamos como a coisa social do patrimônio cultural, né, que estaria aí, num primeiro momento, como decorrência, a gente pode dizer que lá em 1937, no Decreto-Lei 25, nós tivemos uma proteção, né, uma instituição da forma de proteção do patrimônio cultural, de certa forma vertical, né, que decorria aí exclusivamente da autoridade do Estado, da identificação do poder público, daquilo que seria ou não dotado de valor cultural e, portanto, né, elegível para fins de preservação,
nós passamos assim, a um outro ponto, né? A um mais além disso, em decorrência da Constituição de 88, que é a incorporação da noção modernista de alteridade, né? O modernismo, para nós, ele institui uma espécie de estatuto do outro, e dessa forma nós podemos afirmar que a proteção do patrimônio cultural após 1988 ela se justifica a partir e somente a partir de uma função social desse patrimônio, de uma função social do patrimônio cultural. É dizer, né, a aferição dessa dotação de valor a um determinado bem, para ele ser referido como protegível ou não, como ser eleito como um bem cultural e, portanto, passível, se for imaterial, de registro, ou se for material, corpóreo, de tombamento, isso tem que se dar num cotejamento aí, num exercício de cotejamento, de aferição, se aquele patrimônio tem uma função social para aquela comunidade na qual ele está inserido. E aí eu trago um caso que me parece interessante, que foi um caso ocorrido em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, quando houve a ideia de criação de um circuito cultural da Praça da Liberdade, na Praça da Liberdade. A Praça da Liberdade, ela, para quem não é de Minas, né, para quem não é da capital, ela é um espaço que foi criado no início do século passado, com edifícios grandiosos, né, criados originariamente para ocupar as secretarias de Estado, ou seja, ao fundo tendo o Palácio da Liberdade, em volta da praça nós tínhamos as edificações que formavam aí a sede do poder, ou seja, as secretarias que ocupariam esses eixos de atuação política. E por volta de 2006, 2007, nós tivemos a capitaneada aí pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, que à época eu presidia, a oportunidade de defender a instituição desse espaço de cultura, da criação desse espaço de cultura e e preservação do patrimônio cultural, com uma tese que, na verdade, uma tese jurídica que se firmou, se embasou justamente na ideia de que aqueles prédios, então já fechados, já destituídos da função de secretarias de Estado, né, de centros de serviços públicos, né, de repartição pública, uma vez que já havia sido tomada a decisão pelo gestor, pelo governante à época, de se colocar todo o centro administrativo do Estado no vetor norte da capital, então aqueles prédios já estavam vazios, eles não tinham uma função mais social de patrimônio que pudessem justificar a sua proteção. Então, esse estado de esfacelamento dessa função do patrimônio, de função patrimonial, na tese defendida, né, naquela oportunidade por nós, ela impelia o uso desses imóveis para uma outra destinação. E essa outra destinação, que seria não mais para fins de abrigar repartições públicas, mas para ser, né, um grande equipamento cultural, ela se fazia mais do que desejável, quase que imperativa, sob pena de se esvaziar e destruir esse próprio patrimônio edificado do seu valor cultural. Essa tese ela passou por várias instâncias até ser vencedora no STJ, onde de uma maneira inovadora foi
reafirmada essa ideia de função social do patrimônio cultural, que nós defendemos. E com isso criou-se esse espaço, que abriga hoje múltiplos equipamentos, como salas de projeção, cinema, teatro, Centro Cultural Banco do Brasil, Espaço de Conhecimento da UFMG, Museu de Minas e Metal, Museu da História de Minas Gerais e diversos outros equipamentos culturais que hoje se juntaram nos arredores aí mais amplos para além da própria praça em si, para formar esse grande corredor de cultura. E aí é interessante porque a gente percebe que havia uma visão e que a gente passa assim, que a própria função do patrimônio, né, ela, ela vai se deslocando para o seu uso, e é com ele que ela deve andar, muito mais do que com aquela vertente de proteção estática, congelada, em que muitas vezes o tombamento às avessas consagrava, né? Bem tombado, muitas vezes tomado como sinônimo de bem congelado, de bem no qual não se podia fazer nenhuma intervenção, sob pena de mutilá-lo, descaracterizá-lo, né? Quando sabemos que, embora todos esses termos estejam previstos lá no Decreto-Lei 25 de 1937, que trata do tombamento, especialmente, com a ressignificação do conceito de patrimônio cultural na Constituição Federal de 88, conceito esse ressignificado por força da coisa literária modernista, nós temos que entender o uso do patrimônio para além disso, né? Então, eu gosto muito dessa imagem que a gente traz agora, de uma exposição do artista Nuno Ramos, que ocorreu no Centro Cultural Banco do Brasil, que é um dos equipamentos contidos lá no Circuito Cultural da Praça da Liberdade, em 2016, em que nós vimos aí uma parede do próprio prédio por dentro ser totalmente alterada, né? Claro que maleada e moldada por gesso, etc., mas nós vemos que, para fins da fruição cultural do bem, e, portanto, para que a sua função social, naquele momento elegida, né, como a política pública elegida, ela seja justificável para seu fim de proteção, a gente vê que o próprio patrimônio, o próprio equipamento, o prédio, na sua materialidade, ele tem que se amoldar a esse uso, a essa função social. Então, em idos outros, em que muitas vezes entendia-se que um bem tombado, com um piso, né, aí, construído secularmente, como um piso como esse, de taco, muitas vezes eles eram fechados, né? Ainda há lugares que se faz a própria visitação pública sob pena de se danificar o patrimônio edificado. E a gente vê aí um exemplo de apropriação muito interessante, né, para fins culturais, desse mesmo espaço, com esse mesmo piso, né, histórico, que tem seu valor na sua materialidade, mas que isso não pode ser visto de uma maneira quase que sacralizada, né, sob pena de se comprometer, volto a repetir, a função social desse mesmo patrimônio, né? Então, é essa ideia, né, de preservação maleável, né, de uso dos bens culturais, atrelado sempre a um uso, a uma função social para a coletividade, é o que nós associamos a essa coisa social. Então, para concluir, o trabalho, então, pincelado aqui de uma maneira talvez um pouco com pontas soltas, ele visa a afirmação de que o movimento modernista, sobretudo a contribuição do Mário de Andrade, a sua, a sua luta, ao seu ativismo, né,
na seara da administração pública, no Departamento de Cultura de São Paulo. Foi primordial na sua elaboração do anteprojeto de lei de patrimônio cultural, que, embora, né, não acolhido em 1937 por Rodrigo Melo Fontes de Andrade, teve a sua contribuição, inclusive com a previsão do livro do tombo etnográfico, né, é bom que se diga, mas, para além disso tudo, a grande noção de patrimônio cultural de Mário, criada naquele momento, né, decorrente desse espírito revolucionário modernista, da coisa literária modernista, de que o patrimônio cultural é muito mais amplo do que os bens de natureza corpórea, mas ele engloba tudo e deve ser construído em conjunto com a própria comunidade, com a sociedade na qual ele se insere. Foi um projeto vitorioso, não foi um projeto utópico, né? Ele se fez norma, ele se fez coisa jurídica na Constituição Federal de 88, no conceito que hoje nós temos no artigo 216 da Constituição, e mais ainda, mais além, né? E aí já é uma afirmação da nossa tese, e como nós citamos esse caso da praça, como uma corroboração de que já está se fazendo jurisprudência sobre isso, no sentido de que, além da coisa jurídica, a contribuição de Mário vai também para uma coisa social do patrimônio cultural, no sentido de que o patrimônio cultural, a valorização dele, né, a sua proteção e preservação, ela não é um fim em si mesmo, e nem se faz com a mera inscrição num livro, num dos livros do tombo, ou com o mero registro de uma manifestação incorpórea e material. A efetiva proteção e preservação do patrimônio cultural, ela vai se dar, né, com a socialização dessa preservação, com a apropriação pela comunidade na qual esse patrimônio está inserido, da sua importância, né, do seu uso, né? Então, se nós temos ideias aparentemente, em princípio, dissociadas, direito de um lado e literatura de outro, a tese e essa pesquisa, ela pretendeu aproximar esses dois conceitos, por considerá-los intimamente irmanados, né? Se direito, por um lado, é limite e literatura é transbordamento, né? A literatura ressoa, o direito recepta, né? O direito consegue compreender, né? O espírito, a coisa literária e concretizá-la em uma norma que vai operar um certo dever ser, né? Mas não só isso, né? A gente espera aí que não só nesse recorte temporal histórico, da identificação da coisa literária no movimento modernista, da identificação do surgimento da coisa jurídica do patrimônio cultural em 1967, com o movimento modernista, com a Constituição Federal de 88, e da coisa social, que direito e literatura caminhem juntos e irmanados, né? Num estado aí, digamos, talvez de justiça poética, né? E que a coisa seja sempre aí, de certa forma, uma causa do patrimônio cultural, a coisa como espírito sempre revolucionário, revolucionário no sentido de verbo em ação, de mudança, de fazer e de palavra. Esse é o livro, pessoal, é o livro da tese, ele foi publicado em 2019 pela editora Letramento, e esse tema que a gente pincelou aqui num tempo curto, ele é mais esmiuçado, né? Que trata a coisa literária como fonte mesmo da norma jurídica, né? E com esse percurso grande aí na obra do Mário. Muito obrigada a todos.